Emma é uma das crianças adotadas no orfanato Grace Fieldhouse. Neste lugar, existe um tabu sobre o qual a mama, que cuida das crianças, sempre os alerta. Ninguém tem permissão para se aproximar da cerca e do portão que os separam da floresta lá fora. Por pura curiosidade, Emma e seus amigos se aproximam do portão do orfanato Grace Fieldhouse pela primeira vez, ansiosos para ver a paisagem lá fora. O portão conecta o interior do orfanato a uma vasta floresta circundante, um outro mundo que as crianças jamais haviam visto. Desde o nascimento, as crianças estão aqui. E Emma não é exceção. Todos obedecem às instruções da mama e não ousam sair do portão. Um menino chamado Ray não acredita que a floresta seja tão perigosa quanto a mama afirma. Para ele, isso é claramente apenas uma mentira usada para encobrir algo. Norman, outro menino da mesma idade de Emma, também anseia por ver a paisagem fora do orfanato, assim como as outras crianças. O menino demonstra uma postura mais tranquila que seus dois companheiros, aproximando-se lentamente para segurar a fria barra de ferro da cerca, seus olhos incapazes de esconder um toque de tristeza. Norman levanta a voz para perguntar se eles sabem de quais perigos a cerca de ferro ao redor de Grace Fieldhouse protege a todos. Mas em verdade ninguém conseguia responder a essa pergunta. Outra manhã começa no orfanato Grace Fieldhouse. Comparado às outras crianças, o grupo de Emma tornou-se os irmãos mais velhos. Portanto, ela também tem mais responsabilidade pelas crianças que vivem neste lar compartilhado. Após ouvir o sino da manhã tocar, Emma acorda primeiro e, como de costume, acorda suas colegas de quarto. O espaço dentro do orfanato torna-se movimentado depois que as crianças são despertadas. Elas brincam e alegremente se perseguem, uma cena matinal muito pacífica. Emma leva suas colegas de quarto ao refeitório e no caminho encontram Dawn, que está carregando a adorável Connie, que segura um coelho de pelúcia. A menininha de olhos grandes e redondos e um sorriso sempre presente parece muito fofa ao cumprimentar Emma. Dentro do refeitório, Ray e Norman estão empurrando grandes bandejas de comida, arrumando-as na mesa em preparação para o café da manhã. Ao vê-los, Emma os cumprimenta alegremente enquanto provoca as crianças de forma divertida. A menina enérgica e alegre atrai muitas crianças que a seguem para brincar. Norman observa a cena familiar e sorri junto, provocando-a gentilmente, dizendo que ela já está tão animada mesmo antes do café da manhã. Ray, que tem uma personalidade oposta à de Norman, encontra maneiras de irritar Emma, perguntando zombeteiramente se ela tem 5 anos. Ao ouvir isso, Emma, irritada, coloca a criança que estava em suas costas no chão e declara que é uma das crianças mais velhas dali. Já com 11 anos, a mama que cria as crianças ouve e ri alto. A cena matinal não poderia ser mais harmoniosa. A mama senta-se à mesa, toca o sino, reúne as crianças e as conduz em oração antes do café da manhã. Após o café da manhã, como de costume, todas as crianças do orfanato devem fazer um teste de inteligência. Os resultados mostram que, além de Emma, seus dois amigos Ray e Norman também alcançaram as maiores pontuações da turma. A mama elogia calorosamente os três por se saírem muito bem e alcançarem pontuações perfeitas. Suas conquistas deixam as outras crianças tanto invejosas quanto temerosas. Os três são sucessivamente chamados de gênios. Norman com seu intelecto superior, Ray, cuja inteligência rivaliza com a desse gênio, e finalmente Emma, com suas habilidades físicas excepcionais e proeza acadêmica, não menos que a de qualquer outro. O surgimento de 3 gênios de uma vez é algo sem precedentes no orfanato. Não é de admirar que a mama esteja tão feliz hoje. Dawn, o menino de pele escura que não quer ficar para trás, desafia Norman para um jogo de pega-pega. Ao contrário da maioria das crianças que brincam de pega-pega durante o recreio, Ray vai silenciosamente para um canto verde e começa a estudar um livro em sua mão. Neste jogo de pega-pega, Norman nunca considerou Dawn um oponente digno e facilmente pega a pessoa escondida, gentilmente apontando as fraquezas do outro menino. Dawn é muito apressado e esquentado, o que o deixa frustrado a ponto de chorar sem poder fazer nada a respeito. A última pessoa que Norman encontra é Emma. Ele a encontra usando a tática de fingir estar em perigo, fazendo Emma se revelar. Emma não concorda com esse resultado e rola no chão, girando em círculos debaixo da árvore ao lado de Ray. Ray fecha o livro em sua mão, olha para Emma, depois desvia o olhar para a pessoa calma sentada ao lado dela, Norman. Ele começa a avaliar o estilo de jogo de Norman, dizendo que ele vence graças às suas táticas, porque em termos de força física, Emma é melhor que qualquer um. Ou, de outra perspectiva, Norman é uma pessoa muito inteligente, como ele diz, gesticulando para a cabeça para enfatizar. Todas as crianças foram encontradas, e o jogo de esconde-esconde começa novamente. Durante o segundo jogo, enquanto corriam para se esconder, Emma e Norman acidentalmente chegam à área com a cerca de ferro. Ambos se lembram do aviso da mama para não se aproximarem da cerca, porque é muito perigoso. Ray aparece de repente por trás, ouvindo suas palavras, e mais uma vez afirma que tudo o que a mama diz é mentira.
Apontando seus pensamentos, ele lhes diz para olharem e verem se há algo realmente perigoso. Se houvesse perigo de verdade, esta pequena cerca não seria suficiente para proteger a todos. E em todos os anos vivendo em Gracefield House, nada perigoso jamais entrou. Emma não acredita nas palavras de Ray e insiste que a mama está sempre certa. Ao ouvir a discussão, as crianças se reúnem para espiar, e entre elas estão algumas que se aproximam da cerca de ferro pela primeira vez. Olhando ingenuamente para fora, perguntam se chegará o tempo em que poderão deixar este lugar. O orfanato não mantém crianças com mais de 12 anos. Uma menininha pergunta desconfiada porque nunca receberam cartas daqueles que partiram antes. Norman pensa que talvez os irmãos mais velhos tiveram que considerar os sentimentos de seus pais adotivos. Don discorda porque eles viveram juntos desde que nasceram, não diferente de uma família. A menina de óculos ao lado dele concorda, dizendo que devem estar tão felizes que se esqueceram desta família. Passando deste tópico, as crianças compartilham seus sonhos para quando saírem para o mundo exterior. Alguns querem roupas novas, comida ou simplesmente ver um trem. Quando perguntado, Norman lhes diz que quer visitar lugares que nunca viu antes. Emma está curiosa sobre seu outro amigo, mas Ray não está tão animado quanto as outras crianças. Ele abaixa a cabeça e sussurra que, antes de deixar este lugar, ele apenas espera sobreviver. Connie se espreme entre eles e promete escrever cartas para todos, porque hoje é seu último dia no orfanato. Sua pequena e clara voz ecoa pelas árvores, dizendo que não esquecerá a casa e quer se tornar alguém como a Mama, que não abandona nenhuma criança. Naquela noite, Connie é chamada pela Mama, que carrega uma lanterna para levá-la para fora do portão dos fundos, seguida pelos olhares admirados das crianças. Nada teria acontecido se Connie não tivesse esquecido seu coelho de pelúcia. Emma e Norman nos perseguem lá fora, esperando alcançá-los e entregar a menininha seu amigo. Ray não o segue, ele apenas segura a lamparina a óleo, piscando enquanto está em um canto do orfanato observando os dois. As duas crianças saem do portão pela primeira vez, prontas para serem repreendidas pela Mama quando voltarem. Mas elas não sabem que descobrirão algo muito mais aterrorizante. Dentro do armazém escuro, apenas os passos das duas crianças e o som de água pingando ecoam. Depois de procurar por toda a parte, eles ainda não conseguem encontrar Connie, até que Emma curiosamente abre a cortina atrás do caminhão. Ela parece perder a alma, recuando repetidamente. Norman percebe algo incomum e avança para ver. A cena lá dentro é absolutamente horripilante. Connie foi morta e pendurada de cabeça para baixo. Seus olhos ainda estão bem abertos de medo, seu rosto coberto de sangue. Naquele momento, a porta lateral emite sons de risada. Norman rapidamente puxa Emma para se esconderem debaixo do caminhão. De lá, as duas crianças veem Connie sendo pega por um par de mãos longas e ossudas. A boca do demônio goteja enquanto ele elogia como ela parece deliciosa, dizendo que a carne humana é realmente a melhor. Eles querem comer Connie, mas isso não é algo que possam possuir, porque a carne humana produzida em Gracefield House é toda a carne de alta qualidade para os ricos. Emma treme e levanta a voz para perguntar onde está a mama deles. Norman, ao lado dela, rapidamente cobre a boca de Emma. Eles ouvem essas pessoas começarem a conversar com a pessoa em quem querem confiar neste momento, a Mama Isabella. A pessoa chamada Mama está recebendo ordens para se preparar para colher as 3 crianças que alcançaram as pontuações máximas no teste de inteligência. A pessoa que dava as ordens está prestes a sair quando sente o cheiro das 2 crianças. Felizmente, Norman encontrou uma maneira de ajudar Emma a escapar antes que fossem descobertos. Eles param em uma área vazia, sentam-se e ofegam por ar. Emma não consegue aceitar essa verdade e grita repetidamente que a menininha não é Connie. Norman olha para cima, tentando conter as lágrimas que estão caindo, e confirma a Emma que a menina era de fato Connie. Ray ainda está parado na mesma posição quando os dois retornam. Ao vê-los, ele imediatamente pergunta o que aconteceu. Norman suprime a voz e diz suavemente que não chegaram a tempo. De volta ao quarto, Emma ainda não consegue parar de chorar. Ela mal consegue aceitar que estão sendo criados apenas para serem comidos. Norman se acalma e decide que eles devem deixar este lugar. Ele encoraja Emma a não se preocupar, porque para os 3, escapar daqui é possível. Emma chora mais forte, dizendo que se fizerem isso, todos aqui morrerão. Ela não quer perder mais nenhum membro da família. Norman senta-se pensativo por um longo tempo, como se estivesse reunindo coragem, dizendo que tirar todos daqui não é impossível. Sentando-se ao lado de Emma, ele confirma mais uma vez que ficará tudo bem. Emma ainda está em pânico, dizendo que escapar dos demônios é impossível. De repente, lembrando-se das táticas que usaram ao brincar de esconde-esconde, os olhos de Emma se arregalam enquanto ela olha para seu amigo. Norman mais uma vez afirma que todos sobreviverão. Do outro lado do portão, Isabella ainda não voltou ao orfanato. Agora em seus braços, ela segura o coelho de pelúcia que Emma e Norman deixaram para trás. Sua pessoa inteira está escondida na escuridão, preparando-se para um novo plano. Na manhã seguinte, as atividades dentro do orfanato continuam normalmente.
A mama mantém um rosto sorridente, cuidando de cada criança não diferente de como uma mãe faria. A imagem tão familiar, mas aos olhos atuais de Emma não consegue esconder seu terror. Em contraste, Norman recuperou a compostura após uma longa noite. Ele ainda alegremente leva algumas crianças pequenas ao refeitório para cumprimentar a todos. Ao ver o rosto rígido de Emma, Norman fica preocupado e encontra uma oportunidade para lembrá-la de agir normalmente, porque ir ao portão ontem e ver coisas que não deveriam ter visto foi culpa deles. Além disso, Isabela já encontrou o coelho de pelúcia de Connie, embora atualmente não saiba quem o deixou para trás. Norman encoraja Emma a sorrir para que não sejam descobertos. Os dois vencerão. Emma ainda não consegue aceitar o que está acontecendo. Fala continuamente sobre a vida das crianças no orfanato, vivendo com boa comida e roupas brancas impecáveis, mas depois disso, é apenas uma questão de manter bens valiosos e esperar por um dia aleatório para se tornarem vítimas levadas para serem abatidas. Norman interrompe Emma, dizendo que não é exatamente aleatório, pois ele claramente se lembra da conversa entre os demônios e a Mama. Os demônios não estavam muito satisfeitos com Connie porque ela foi classificada como de qualidade média. A partir disso, Norman analisa que as idades das crianças podem corresponder à qualidade da carne. Se ele se lembra corretamente, os irmãos que foram transferidos tinham entre 6 e 12 anos. Se uma criança de 6 anos, como Connie, é classificada como média, então a melhor qualidade seria... Emma termina sua frase, 12 anos, mas ela ainda não entende sobre a pontuação das crianças nos testes de inteligência. Emma não pensa antes de perguntar a Norman se pontuações mais altas significam carne mais saborosa. Eles nunca souberam suas pontuações individuais, exceto quando alcançaram pontuações perfeitas. Emma especialmente não entende por que precisam depender de pontuações. Ambos ponderam se há significado por trás desses números, os olhos de Norman se arregalam com sua hipótese. As diferentes coisas sendo testadas nos exames estão relacionadas ao cérebro humano, significando que o cérebro é a parte mais saborosa para comer. E não é improvável que quanto mais desenvolvido o cérebro, melhor o sabor. Norman começa a montar a linha do tempo de quando os membros do orfanato são levados. Com base nesse padrão, ele calcula que o próximo carregamento será em 2 meses, no mínimo. Até então, os dois devem descobrir como ajudar todos a escapar. Ele usa um galho seco para desenhar um mapa de Gracefield House no chão. Então senta-se para planejar. Se desenharem um mapa simples desta área, a casa estaria no centro, cercada por cercas de ferro, com apenas um portão conectando ao exterior. Norman sussurra, perguntando-se se deveriam escapar pela floresta ao redor da cerca de ferro ou pelo portão. Segundo Emma, eles poderiam escolher a floresta porque o portão está sempre fechado e só abre ao transportar mercadorias, além de haver demônios lá. Em seguida vem a questão do tempo, mas quando a opção noturna é mencionada, Emma objeta. Ela afirma firmemente que não podem mover todos à noite. Alguém definitivamente terá que ser sacrificado. Com o tempo e o local determinados, os dois seguem a cerca até a beira da floresta. O maior obstáculo aparece diante deles, uma parede alta e larga, sem ângulos, impossível para uma pessoa normal escalar. Os dois se encorajam de que podem fazer isso. Além da Mama, não há outros demônios. No final de um dia de brincadeiras, coincidentemente, 2 crianças desaparecem. Isabela permanece calma, sorrindo como uma mãe. Ela tira uma bússola, determinando facilmente a localização das 2 crianças perdidas. As crianças se reúnem ao redor de Isabela, rindo alegremente em celebração, enquanto apenas Norman e Emma ficam mais silenciosos quando veem a utilidade da bússola. Norman afirma que a Mama usou deliberadamente este localizador para mostrar aos dois, claramente pretendendo enviar uma mensagem de que ninguém pode escapar. Um trovão alto ilumina o rosto de Ray em um canto escondido do orfanato, enquanto ele observa tudo acontecendo. Esperando até a noite, quando o orfanato está tenuemente iluminado com pequenas luzes, os dois continuam seu plano, sendo o primeiro passo encontrar corda. Após um curto tempo de especulação, Norman pensa que, embora a Mama tenha o localizador, ela nem sempre consegue determinar a posição deles, porque se pudesse, teria sabido que foram eles que apareceram no portão naquela noite e teria emitido um aviso. Norman é chamado por um menino para ajudar, então ele se afasta por um tempo. Nesse exato momento, a Mama chega e vê Emma parada em frente à imagem dolorosa, olhando para as crianças. Isabela gentilmente pergunta por que Emma parece tão pálida. Ela olha em seus olhos e confirma que Emma também não estava muito alegre esta manhã. Emma esconde seu medo, sorrindo amplamente para deixar a Mama saber que ela está arrependida de ter que deixar a casa em breve. Ela abraça a Mama com força, expressando seu amor como já fez muitas vezes antes. Ray aparece de repente, toca no sino para anunciar que os preparativos da noite estão prontos. Emma e Norman, que estão escondidos atrás da escada, ambos suspiram de alívio sem planejar. Aproveitando esta oportunidade, ele corre para puxar Emma para longe, mas a Mama de repente pergunta se os dois foram ao portão na noite passada. Norman olha para ela confuso e responde não, dizendo que ainda estava no orfanato brincando de pega-pega.
Depois que todos saem, Ray mais uma vez surge das sombras para olhá-los. Na primeira noite de implementação do plano, os dois encontram toalhas de mesa em vez de corda. Na manhã seguinte, eles vão perto da parede para encontrar um lugar para escondê-las. Neste ponto, eles começam a considerar deixar Ray saber o que está acontecendo. A vantagem é que Ray não entrará em pânico. Ele também é bom com máquinas e tem conhecimento extenso, então ele é certamente confiável. Enquanto Emma ainda está considerando, Norman assume a missão de informar Ray. Ray estava apenas esperando que esta declaração aparecesse. Ele surge de um arbusto próximo. Mais uma vez, ele ouve os dois recontarem os eventos em Gracefield House. Ao ouvir sobre o plano de fazer todos escaparem juntos, Ray discorda, dizendo que é impossível. Nem mesmo considerando os números, os dispositivos de rastreamento em suas pessoas já são muito difíceis de lidar. Ray diz seriamente a Emma que seu grande plano não pode ser implementado, porque escapar daqui não é suficiente. Os três não sabem o que há além daquele portão. Há uma porcentagem muito alta de que o mundo exterior pertence a demônios, não um lugar para humanos viverem. Levar todos juntos significaria a morte. Deixá-los no orfanato é a opção mais segura. Quando Ray pensou que havia convencido Emma, ela firmemente diz não. Ela ainda levará todos para fora. Ela não quer que todos morram e não quer que ninguém seja deixado para trás. Ray, irritado, diz a Norman para fazer algo sobre essa tola. Caso contrário, ambos morrerão também. Dizendo isso, Ray parece perceber algo e olha diretamente para Norman. Perguntando se ele sabia dessas coisas de antemão, Norman abaixa a cabeça e sussurra que Emma havia chorado. Ele também chorou, mas porque pensou em sua própria morte, enquanto ela chorou preocupada com a família compartilhada deles. Norman, com seu rosto inocente, confirma que realmente gosta de Emma, e porque gosta dela, quer que ela sempre sorria. Ray só pode repreendê-lo por ser louco. Essa decisão também poderia levar à morte de Emma. Norman discorda porque protegerá Emma com sua vida. Ele sorri tolamente e pergunta a Ray se ele não os abandonará, certo? Ray mantém um rosto sério por um momento. Então sorri e os repreende, dizendo que são uns macacos. O plano deles encontra um grande problema quando outra irmã, Kron, chega para ajudar a Mama a cuidar das crianças. O quarto da irmã Kron foi arranjado no meio dos quartos de Emma, Norman e Ray. Este arranjo a ajudou a observar as três crianças espertas mais facilmente. Os três realizaram uma pequena reunião secreta quando escureceu. Norman acreditava que eles estavam tão focados nos dispositivos de rastreamento que se esqueceram da possibilidade de novos supervisores chegarem ao orfanato. Ray, no entanto, sentiu que isso era uma coisa boa. Graças a Kron e a criança que ela trouxe consigo, eles teriam mais informações. Outra informação importante que poderiam explorar era que, além da fazenda em que estavam, poderia haver muitas outras lá fora. E os adultos estavam sob o controle do demônio desde o nascimento ou após serem capturados. Segundo Ray, uma vez que escapassem, tudo dependeria disso. No entanto, o objetivo imediato deles ainda era encontrar vestígios dos dispositivos de rastreamento. Emma era responsável por esta tarefa. O dia todo ela interagiu e revistou os corpos das crianças, mas não conseguiu encontrar nenhuma marca de implante. Não havia nada em suas roupas ou sapatos também. Ray ofereceu sua avaliação pessoal de que, com base na tecnologia humana existente, era altamente provável que ondas de rádio fossem usadas. Para que tais dispositivos funcionassem, eles precisariam de baterias que durariam 10 anos. Emma sentiu-se cada vez mais confusa enquanto ouvia. Claramente, tais dispositivos avançados não deveriam existir neste momento. Ray calmamente disse a ela para se colocar na posição do inimigo e pensar onde seria lógico colocar os dispositivos. Norman abaixou a cabeça e pensou por um longo tempo, então de repente chamou o nome de Carol, a criança que Kron frequentemente atendia. Como Carol era nova, ela certamente teria um. No quarto de Isabella, Crone sinceramente a agradeceu por aceitá-la. Crone havia ouvido muitos elogios sobre essa sênior com o posto de mama. Entre todas as fazendas de carne humana, a de Isabella tinha a mercadoria de mais alta qualidade. Crone expressou sua honra em trabalhar com alguém que admirava. Isabella rejeitou o elogio, dizendo que queria que a recém-chegada começasse a trabalhar imediatamente. De um armário atrás de sua mesa, ela tirou uma pilha de papéis com todas as informações sobre as crianças do orfanato e pediu a Crone que as memorizasse. A próxima coisa que queria discutir sobre a chegada de Crone era ajudá-la a vigiar as crianças, pois alguém havia descoberto a transação deles. Crone achou isso muito interessante e respondeu que, de acordo com as regras, deveriam encontrá-los e entregá-los ao responsável. Crone mal havia dado um passo quando foi parada. Isabella discordou de reportar aos superiores. Além disso, ela já havia adivinhado que os alvos eram 2 dos 3 filhos mais velhos e inteligentes. Ela não faria nada a eles, desde que não escapassem do orfanato antes do próximo dia de transação. Antes de sair, ela lembrou a Crone que não tinha permissão absoluta para fazer nada não autorizado. Sua autoridade se limitava a supervisionar as crianças. Isabella enfatizou mais uma vez que ela era a mama desta escola, enquanto Crone era apenas uma assistente.
Aparentemente complacente, mas ao retornar ao seu quarto, Crone estava furiosa com Isabela por esconder seus erros. Crone, com um rosto agressivo, olhou para a boneca em sua mão, prometendo a si mesma que um dia tomaria essa posição de mama. Ela pensou no que aconteceria se pegasse as crianças que sabiam o segredo e denunciasse o comportamento enganoso de Isabela. Então Isabela seria demitida e isso seria mais rápido do que fingir obedecê-la e depois tomar a posição. Crone se alegrou em pegar as crianças, assumir a posição de mama e se tornar a gerente do orfanato. Nos dias seguintes, Crone começou a conquistar o afeto das crianças no orfanato. Norman via a situação com crescente preocupação. Se as crianças amavam tanto os dois adultos, como concordariam em escapar? Um problema ainda maior dizia respeito aos demônios. Assim que escapassem, os monstros os perseguiriam. Ray pegou um prato e fez um movimento de corte decisivo, dizendo que havia apenas uma maneira de impedir que Mama e Crone os perseguissem. Nesse momento, Crone se aproximou de repente e abraçou os dois por trás. Ela queria saber mais sobre as crianças que obtiveram as maiores pontuações no orfanato, então perguntou seus nomes e notas. Depois de obter as informações necessárias, ela se alegrou e partiu. Norman lembrou do sorriso forçado de Crone agora e pensou que ela não estava ali apenas para cuidar das crianças. O jeito de Crone olhar para os dois era muito diferente. Talvez ela o suspeitasse e por isso estava se aproximando. Ray não entendeu como ela havia obtido essa informação. Norman perguntou a Ray de volta. Quem mais saberia disso além da Mama? Isso significava que Isabela já havia começado a se aproximar dos três. Emma também não estava parada. Depois de saber sobre os dispositivos de rastreamento, ela encontrou oportunidades para cuidar das crianças recém-chegadas ao orfanato para verificar seus corpos. Ela se colocou na posição do demônio. Eles não comeriam os dispositivos de rastreamento, então os colocariam em algum lugar fácil de remover. Enquanto falava, ela revistou o corpo da criança pequena em seus braços. Emma descobriu uma marca vermelha atrás da orelha da criança. Anos atrás, Mama lhes dissera que era ali que o sangue era coletado para testar doenças. Mal sabiam eles que o dispositivo estava colocado atrás da orelha. Naquela noite, de acordo com o cronograma de relatórios, Isabela entrou em uma sala secreta e começou a relatar que tudo estava bem. Ela recebeu ordens da outra parte de que absolutamente nada deveria dar errado. O sacrifício para Tafari deve ser da mais alta qualidade. Na manhã seguinte, durante o tempo de brincadeira livre, os três se esgueiraram para a floresta para relatar sua descoberta sobre os dispositivos de rastreamento. Tendo determinado a localização e o tamanho, o próximo passo era encontrar uma maneira de removê-los. Norman sugeriu cortar a orelha para tirá-los, mas Emma recusou porque Mama frequentemente penteava o cabelo das crianças e descobriria. Ray se manifestou dizendo que deveriam discutir a remoção primeiro, porque, em sua opinião, os dispositivos de rastreamento implantados neles não eram tão comuns. Ray explicou aos seus dois amigos que não era útil porque não podia identificar especificamente quem era quem e exigia o uso de uma bússola. Além disso, quando os dois se aproximavam do portão ou da parede, não alertava ninguém. Emma se perguntou por que os dispositivos ainda estavam implantados nas crianças se não eram muito eficazes. Depois de pensar por um momento, Ray respondeu que os demônios deviam estar confiantes de que poderiam rastreá-los enquanto os dispositivos estivessem operacionais. Ele tinha outra teoria. Eles só poderiam notar quando o dispositivo estivesse danificado, como um alarme. Ray pediu a Norman e Emma que deixassem esse assunto com ele. A questão restante era encontrar uma maneira de escapar. O problema era que todos no orfanato acreditavam nas palavras da Mama. Emma propôs usar o jogo de pega-pega para ajudar todos a praticar. Ray os ensinou a apagar pegadas e prever a direção do vento, enquanto Emma guiava as crianças mais novas sobre como escapar. Todo esse processo foi observado por Crone com um sorriso estranho no rosto. Ela se aproximou, querendo estar mais perto das crianças, e sugeriu que ela seria a pegadora e perseguiria as crianças. Durante o jogo, ela identificou as fraquezas de cada um e os encontrou facilmente. O jogo se aproximava dos minutos finais, mas ainda assim, ela não conseguiu pegar o grupo de Ray, o que a deixou muito frustrada por perder. As crianças foram novamente forçadas a sentar e discutir o plano futuro, já que Crone não havia mostrado nenhum movimento significativo desde sua chegada. E Mama também não havia mudado. No entanto, Norman não achava isso normal, pois Mama devia estar usando outro método para saber seus movimentos sem precisar de dispositivos de rastreamento ou escutas. Havia apenas uma possibilidade entre as crianças. Deve haver um espião. Crone foi chamada por Isabela para perguntar como ela estava se saindo no orfanato. Mama disse que não achava que Crone seria tão obediente e bem comportada. Mama continuou dizendo que Crone não só havia se integrado bem com as crianças, mas também brincava de pega-pega com elas de todo o coração. Ao ouvir isso, o rosto de Crone ficou coberto de suor frio, e ela não ousou piscar enquanto olhava para a mulher à sua frente. Isabela queria enfatizar a Crone que ela era uma apólice de seguro, um seguro que ela havia acionado para garantir que a mercadoria estivesse protegida. Portanto, ela não precisava se preocupar com qual criança sabia o segredo, Isabela lembrou.
Ela não hesitou em expor os pensamentos de Crone sobre ter vantagem sobre ela. Isabela ficou na frente de Crone e repetiu que ela era uma pessoa inteligente que deveria saber o que fazer e o que não fazer. Crone controlou suas emoções até retornar ao seu quarto, pegou a boneca na cama, rasgou-a ao meio e repetidamente amaldiçoou o alvo velho e odioso, dizendo-lhe para apenas esperar. Norman bolou uma maneira para as crianças formarem grupos para brincar de pega-pega, como se estivessem realmente escapando. Norman também teve a ideia de contar tudo a Dawn e Gilda. Eles explicariam a situação e fariam com que esses dois liderassem um grupo. Ray, preocupado, perguntou se eles vazassem informações para a Mama. Norman respondeu que ficaria tudo bem. Ele encontraria o informante e os persuadiria. Ele arranjaria tudo sem problemas. Os líderes dos grupos eram Emma, Dawn, Norman e Gilda. A divisão das crianças em grupos para a prática de fuga teve um efeito melhor do que o esperado. Norman de repente perguntou a Ray sobre o progresso na quebra dos dispositivos e quanto tempo mais era necessário para completá-lo. Ao ouvir a resposta de 10 dias, Norman imediatamente decidiu que o plano dele seria executado em mais 10 dias. Emma e Ray ficaram chocados e olharam para Norman porque 10 dias era muito cedo em comparação com a data de envio que haviam calculado antes. Ray também achou que essa decisão não era nada boa. O próximo cronograma de envio não seria por mais 2 meses. Eles tinham mais de um mês para se preparar cuidadosamente, não os 10 dias apressados. Norman não se surpreendeu com a oposição de seus companheiros de equipe e se manifestou, dizendo que, assim como Ray disse, Mama esperava que eles pensassem dessa forma. Então, para enganá-la, eles precisavam completar o plano o mais rápido possível. A todo custo, eles tinham que terminar de quebrar os dispositivos nos próximos 10 dias e deixar este lugar antes do inverno. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Dawn e Gilda foram convidados pelos 3 à biblioteca para falar sobre Connie ter sido morta e outros irmãos sendo vendidos a pessoas más. Dawn riu alto, dizendo que era impossível. Ele não acreditou e pensou que era apenas uma piada de seus amigos. Norman, com um rosto sério, disse-lhe para pensar na parede, no portão e nas cartas que nunca foram recebidas. Vendo as expressões sérias de todos, Dawn parou de rir e perguntou se estavam brincando. Ray, sentado na estante, olhando para Dawn, mais uma vez confirmou que era verdade. Emma, com lágrimas nos olhos, disse que Mama era uma pessoa má que venderia as crianças. Quando Dawn ouviu alguém falar mal da Mama, ele ficou com raiva, empurrou Emma contra a parede e exigiu que ela retirasse o que havia dito. Gilda, sentada por perto, finalmente chamou o nome de Dawn para acalmá-lo, acrescentando que Emma amava a casa e a Mama, e não teria motivos para mentir. Gilda, com uma voz fraca, acrescentou que também havia notado algo muito estranho desde a noite em que Connie foi levada. Norman e Emma tinham ido ao portão. Segundo o que ela entendia, os dois teriam se desculpado imediatamente e tudo teria voltado ao normal. Neste ponto, ela começou a chorar, dizendo que tinha visto Emma de repente ficar séria demais, tanto que não havia ousado perguntar. Gilda cobriu o rosto e chorou mais alto, perguntando se Emma tinha visto Connie sendo vendida. Norman respondeu que sim, mas eles não puderam fazer nada a tempo, e não tinham certeza se Connie ainda estava viva. Ele continuou dizendo que não estava claro se o que acabara de acontecer poderia provar algo. Mas ele e Ray haviam coletado as pontuações de todos. Eles descobriram um padrão. Aqueles que foram adotados tinham todos 6 anos ou mais, em ordem do mais baixo para o mais alto. Após a conversa, todos concordaram em trabalhar juntos para ajudar as crianças a escapar do orfanato. Depois que todos voltaram para seus quartos, Ray ficou para trás para perguntar a Norman por que ele não lhes disse que todos já estavam mortos. Norman explicou que era a melhor maneira de fazer os dois se juntarem ao grupo. Ray discordou, dizendo que se Dawn e Gilda não fossem espiões, esse método era muito cruel porque lhes dava uma esperança que não existia. Ray perguntou repetidamente como ele lhes contaria a verdade. Norman permaneceu calmo, dizendo que eles descobririam quando chegasse a hora. Como ele ainda suspeitava que fossem espiões, ele havia montado uma armadilha, contando-lhes sobre a corda escondida, a ferramenta que usariam para escapar dali. Norman havia dito a Dawn que estava debaixo da cama, enquanto a localização de Gilda era acima do teto do banheiro. Quem informasse a Mama, fazendo a corda desaparecer, seria revelado como o espião. Gilda, tendo aprendido a verdade, tornou-se ainda mais próxima de Emma. Fazia muito tempo que as duas não se sentavam para conversar tão felizes. Aproveitando que Emma dormia, Gilda saiu sorrateiramente do quarto para encontrar Crone. Ao mesmo tempo, Mama também recebeu uma carta por debaixo da porta. Assim que Gilda chegou ao quarto de Crone, Emma a seguiu, encostando a orelha na porta para ouvir a conversa lá dentro. A voz clara de Gilda soou, agradecendo a Crone por sempre cuidar dela recentemente. Mas agora tudo estava bem, e Gilda pediu que ela devolvesse a paz. Crone perguntou friamente se Emma havia contado tudo a ela. Ela ofereceu uma condição para manter Gilda segura. Apenas diga a ela todos os envolvidos com o segredo. Gilda reuniu toda a sua coragem, a empurrou com força, e disse que não entendia do que ela estava falando.
Gilda voltou ao quarto, viu Emma e imediatamente correu para abraçá-la, soluçando. Na manhã seguinte, Ray e Norman receberam a notícia de Emma de que Gilda era inocente. Norman, usando sua força para lavar roupas em uma bacia, perguntou a Ray por que alguém concordaria em trair. Ray respondeu que eles poderiam receber algum tipo de privilégio, como ser isento de ser transferido e se tornar alimento, e em vez disso, se tornar um adulto. Norman sussurrou, então é para garantir a vida? Norman não encontrou Emma para continuar a pergunta sobre o traidor. Ele queria saber o que ela faria se o traidor estivesse testando-os. Essa pessoa teria sua vida garantida. Emma repetiu a pergunta, testando-a para não ser transferida e continuar vivendo. Depois de pensar por um momento, Emma ainda queria levar essa pessoa junto, porque se todos escapassem, a vida dessa pessoa não seria mais garantida. Além disso, ela escolheu confiar porque Ray uma vez disse que nenhum de seus irmãos era uma pessoa má. Eles eram um coletivo que cresceu junto. Emma sorriu brilhantemente, afirmando que mesmo que essa pessoa atrapalhasse o caminho deles, os traísse ou a chamasse de ingênua, ela ainda gostaria de confiar neles. Norman sorriu brilhantemente, dizendo que deveria saber que Emma responderia assim. Saindo do quarto de Emma, Norman foi verificar os lugares onde a corda havia sido escondida. O resultado foi que a corda debaixo da cama havia desaparecido. Ray, caminhando com Norman, disse que Don devia ser o traidor. Norman pensou em algo e apenas confirmou levemente com um som, fingindo não ver o sorriso no rosto de Ray. Somente quando aquele sorriso desapareceu, Norman olhou diretamente para o rosto de Ray, examinando-o, e sugeriu que ele devia ser o traidor. Ray pareceu momentaneamente horrorizado, mas rapidamente manteve sua expressão fria usual. Ray riu alto e perguntou a Norman o que o fazia pensar que ele era o espião. Norman respondeu que Ray provavelmente não percebeu que ele havia montado uma armadilha para os três. Don foi informado de que a corda estava debaixo da cama, enquanto Gilda foi informada de que estava acima do teto do banheiro. No entanto, essa era apenas a informação que Norman havia contado a Ray. A verdade era que Norman disse a Don que estava na sala de jantar e disse a Gilda que estava na biblioteca. Inesperadamente, a corda debaixo da cama havia desaparecido. Depois de ouvir isso, Ray caiu na cama, rindo alto, dizendo que achava que tinha se saído bem. Um momento depois, ele se sentou ereto, olhou para Norman e declarou que ele era de fato o espião da Mama. Mas ele também queria saber quando havia sido suspeito pela primeira vez. Norman sentou-se ao lado dele e respondeu que foi desde que Kron chegou. Ele não queria acreditar que isso era verdade, porque ter Ray no plano reduziria as dificuldades. E por outro lado, Ray podia controlar a situação perfeitamente. Norman queria saber que outros segredos Ray estava escondendo. Ele entendeu que Mama nunca confiaria em um informante ou espião aleatório. Ao ouvir essas palavras, Ray não hesitou em dizer a Norman que ele havia sido o espião da Mama por muito tempo, essencialmente seu cão de confiança. Norman interrompeu Ray em voz alta, perguntando se ele sabia de tudo e ainda te ajudava. Todo o tempo gasto preparando tudo com Emma também foi uma mentira. Ray simplesmente perguntou 3 palavras. O que Norman queria? Norman começou a listar com o dedo. Primeiro, continuar com Emma como de costume e garantir a segurança de todos. Segundo, que Ray contasse todas as informações que sabia. E terceiro, se tornar um membro de sua equipe. Norman repetiu a pergunta. Ray queria se tornar seu espião? Ray olhou para Norman confuso, perguntando: não era mais fácil alcançar esse objetivo apenas fingindo não saber que ele era um espião e continuando a usá-lo para fazer o que Norman queria? Por que se dar ao trabalho de armar uma armadilha para ele cair e depois expressar o desejo de cooperar? Norman sorriu com satisfação e respondeu que era porque eles eram uma família. Ele sabia que Ray havia deliberadamente arranjado tudo para que ele e Emma vissem o que havia acontecido com Connie fora do portão. Se Ray fosse realmente o informante da Mama, ele não teria ajudado os dois a perceber a verdade. Norman afirmou que a verdade era que Ray os estava controlando, desde o dispositivo de rastreamento até o tempo de fuga e o progresso repentino do plano. Olhando para tudo o que havia acontecido, Ray era na verdade o espião da Mama. Ray não negou os palpites de Norman. Ele de fato havia se vendido à Mama em troca de um plano de fuga. A melhor maneira de obter informações era ficar do lado do inimigo. Durante sua observação, Ray concluiu que Mama se importava mais com benefícios do que com regras. Basicamente, ele pediu apenas 2 coisas. Primeiro, se ele cooperasse, Ray não seria transferido imediatamente. Segundo, a recompensa por alcançar resultados eram algumas sucatas de metal não disponíveis na casa. Como resultado, ela cedeu e trouxe muitas coisas, desde que não fossem perigosas. Quanto ao dispositivo de rastreamento, após muitos anos de experimentação, Ray havia encontrado uma maneira de destruí-lo. Ray disse a Norman com confiança que ele era a carta mais forte diante dele. Informações sobre Mama, sobre o dispositivo de rastreamento, ele tinha tudo e estava preparando há muito tempo. Ray cobriu o rosto com emoção, dizendo que só queria que os dois chegassem ao portão sem serem descobertos. Tudo para garantir que os dois não seriam mortos. Ray deixou Norman saber que ele não era inimigo deles, nem era um aliado.
Portanto, ele agora queria estabelecer uma condição se Norman quisesse que ele se tornasse um trunfo. Ele estava disposto a ajudá-los e dizer a Norman o que ele queria para enganar a Mama. A condição de Ray era apenas uma coisa: enganar Emma. Apenas finja concordar com o desejo de Emma de levar todos para fora. Mas no último minuto, deixe as crianças para trás. Mesmo que levassem mais pessoas, ele só aceitava Dawn e Gilda. Norman não podia acreditar em seus ouvidos e perguntou a Ray se ele queria abandonar o plano de fuga para todos, mesmo que o treinamento de todos estivesse indo muito bem. Ray interrompeu, dizendo que isso ainda não podia mudar o fato de que eles eram um fardo. Dessa forma, ele poderia salvar os dois. Caso contrário, eles apenas esperariam para morrer. Ray acrescentou que se você não quer que todos morram assim que escaparem, então é melhor deixá-los para trás. Depois de dizer isso, ele saiu direto do quarto, esperando até a porta fechar, antes de sorrir um sorriso que ninguém podia ver. Depois de sair do quarto, Norman foi ao quarto da Mama. Ao vê-lo chegar, Isabella lembrou que ele estava atrasado hoje, e ela queria saber como as coisas estavam indo. Ray respondeu calmamente que tudo estava normal. Tanto Emma quanto Norman estavam executando o plano de fuga, mas o maior problema era Crone. Ele disse a ela para ter cuidado. Ray disse francamente que Crone não deveria ter vindo para cá. Ele realmente se sentiu triste por Mama ainda não confiar nele, apesar de trabalhar para ela há 6 anos. Isabella o repreendeu, dizendo que se Ray não tivesse deixado os dois tolos chegarem ao portão, as coisas não seriam tão complicadas. Olhou nos olhos de Ray de forma investigativa, dizendo que não achava que apenas 2 crianças inúteis seriam tão difíceis de vigiar. Ray pediu desculpas, mas mencionou que estava atualmente espiando seu pecado com seu melhor amigo, não estava? Na manhã seguinte, Emma se aproximou dos dois, perguntando sobre o plano da corda e se eles haviam descoberto quem era o espião. Ray desta vez admitiu que era ele. Ele havia arranjado para os dois irem para fora do portão e havia lidado com todos os problemas que eles haviam criado. Depois de ouvir isso, Emma se sentiu culpada e perguntou em voz baixa se Ray ainda queria ajudá-la e as crianças a escapar para fora. Ray repetiu que a ajudaria e a todos a escapar para fora. Os olhos de Emma se arregalaram enquanto ela olhava para Ray, sussurrando que ele não parecia nada com seu eu normal. Mas ela se sentiu muito feliz que agora Ray queria ajudar todos a escapar. De repente, os olhos de Emma se encheram de lágrimas enquanto ela sussurrava que Ray sabia de tudo há muito tempo. Deve ter sido muito doloroso ver seus irmãos sendo levados um a um. Ela se adiantou, segurou a gola de Ray e garantiu que ele não estava mais sozinho. Contudo, ela também não queria perder nenhuma criança da casa que compartilhavam. Dawn e Gilda ficaram a uma certa distância, observando, ansiosos para saber por quanto tempo os três continuariam a discussão. Não muito depois, Emma e Gilda descobriram um dos segredos da Mama. Ela desaparecia periodicamente, precisamente às 080 todos os dias. Emma pegou um mapa do orfanato, circulando um ponto que ela acreditava ser o quarto secreto dentro do quarto da Mama. Ao lado do quarto da Mama ficavam um banheiro e a parede do escritório. Emma descobriu que cada vez que ela sumia, geralmente ia para a lavanderia ou para o escritório. Portanto, deve haver uma porta interna que leva ao quarto secreto. Dawn se perguntou o que ela fazia lá dentro. Ray se levantou e respondeu, relatando. Ela deve se reportar no horário à sede. Após obter essa informação, Dawn, ignorando o perigo, escondeu-se do grupo de Emma e foi ele mesmo ao escritório. Ansioso para encontrar rapidamente a verdade e salvar Connie e as outras crianças. Gilda, preocupada, o acompanhou até lá. Ele tentou de todas as formas, mas não conseguiu abrir a porta secreta que Emma havia imaginado que existia. Em frustração, ele socou a estante e gritou alto. Gilda, mais calma que Dawn, observou os arredores por um longo tempo antes de se aproximar de uma seção da estante com um formato diferente e puxá-la para abrir. Lá dentro, uma porta realmente apareceu. Todos os problemas da casa estavam agora nas mãos do grupo de Emma. O treinamento estava indo bem e o dispositivo de rastreamento poderia ser destruído, segundo Ray. Em seguida, eles precisavam aprender sobre tudo lá fora e se mover mais rápido que os adultos para que pudessem definitivamente escapar por cima do muro. Norman andou por ali, analisando a estratégia de fuga, que estava dividida em 3 partes. Primeiro, escalar o muro. Segundo, correr rápida e seguramente para longe. Terceiro, encontrar uma forma de sobreviver e viver de forma independente lá fora. Atualmente, o primeiro passo estava ao alcance. O próximo era o segundo passo. Depois de sair, eles teriam que escapar da perseguição dos demônios. Norman enfatizou que precisavam verificar e se preparar para isso. Emma deu a Norman informações adicionais. Depois de subir em uma árvore, ela tinha visto uma floresta do lado de fora do muro. Norman continuou, dizendo que era exatamente isso que os 3 precisavam verificar. Emma sorriu abertamente, dizendo que ainda tinha algo relacionado ao mundo exterior que queria mostrar a todos. No refeitório, Dawn esbarrou deliberadamente na Mama para roubar a chave dela, preparando-se para destrancar o quarto secreto com Gilda. O grupo de Emma, alheio à situação ali, havia se reunido na biblioteca.
Ela encontrou todos os livros de William Minerva e os espalhou sobre a mesa para Ray e Norman verem. Ela não tinha certeza de quem ele era, mas ele poderia muito bem ser um aliado deles. Emma apontou para o símbolo da coruja em cada livro. Através do símbolo, eles puderam ver as mensagens que o autor havia transmitido. Norman e Ray decodificaram rapidamente o código Morse usando o círculo ao redor da coruja. Os significados dessas palavras em sequência eram monstro, fuga, fazenda. Graças ao código, a mensagem ficou oculta dos demônios e dos adultos. Ray expressou seus pensamentos sobre este homem, Minerva, sugerindo que ele poderia ser um aliado. No entanto, eles não podiam saber se ele ainda estava vivo, então Ray os aconselhou a não ter expectativas muito altas. Norman estava mais otimista. Ele acreditava que se ele fosse um aliado de fora, isso significava que humanos ainda existiam. Norman então trouxe outros 2 livros cujo código Morse Emma não conseguia entender. Em termos de conteúdo, um era um romance de aventura, e o outro era um livro de mitologia, mas ela não entendia muito sobre nenhum dos dois. Em contraste com a atmosfera dos 3, Dom e Gilda estavam afundando no medo no porão do quarto secreto. Eles encontraram muitos itens deixados para trás pelas crianças que haviam partido. Gilda tremia enquanto falava. Era realmente verdade. Assim como Emma havia dito, ninguém havia sido adotado. Dom abriu acidentalmente uma caixa contendo o dispositivo de comunicação de Isabela, algo que eles já tinham ouvido Ray mencionar antes. Ele havia enfatizado que, se a Mama ou a Crone descobrissem, eles estariam perdidos. Conectando todos os eventos, Dom não conseguia acreditar. Sua voz estava cheia de horror. Se a Mama era tão perigosa, Connie e todos os outros não teriam desaparecido? Gilda respondeu. Norman não disse que não sabia a situação exata de todos? Dom interrompeu, dizendo que não confiava neles porque eles não confiavam nos dois. De volta à biblioteca, os 3 foram ao refeitório apenas para descobrir que Dom e Gilda não estavam lá. Os 3 procuraram freneticamente por Dom em todos os lugares, preocupados que ele estivesse em perigo. Quando finalmente encontraram Dom e Gilda com expressões perturbadas, souberam que os dois tinham acabado de sair do quarto secreto da Mama. Ray repreendeu os dois por fazerem algo estúpido. E se o quarto estivesse equipado com câmeras ou dispositivos de rastreamento? Se a Mama ou a Crone descobrissem, não apenas os dois, mas todos estariam em perigo. Dom de repente expressou sua insatisfação em voz alta, perguntando que tipo de perigo. Era ser morto quando eles haviam encontrado o ursinho de pelúcia de Connie e muitos brinquedos de outras crianças dentro do quarto secreto. Dom lembrou-se com raiva das palavras de Norman sobre salvá-los, quando na verdade todos já estavam mortos. Ao ouvir isso, Emma levantou-se abruptamente, curvou-se diante de Dom e pediu desculpas repetidamente. Dom se aproximou e perguntou se ela ainda estava escondendo algo para lhes contar tudo. Ao ouvir a verdade sobre a fazenda e os demônios, tanto Dom quanto Gilda ficaram completamente aterrorizados. Dom avançou e atingiu Norman e Ray, perguntando-lhe se ele era um fardo. Ele perguntou se eles o achavam fraco e inútil a ponto de precisar de proteção. Quando ouviu pela primeira vez o pedido de ajuda dos 3, Dom havia pensado o contrário porque ele tinha habilidades. Ele admitiu que não era tão inteligente quanto eles, mas pelo menos eles eram uma família, eram irmãos. Dom disse sinceramente que pelo menos eles deveriam ter lhe dado sua confiança. Naquela noite, quando apenas Gilda restou, Dom lhe disse que não estava chateado por ser visto como fraco. Era por causa de sua própria impotência, incapaz de fazer qualquer coisa para ajudar Connie e todos os outros. Dom sentia dor porque sua própria falta de poder o tornava uma pessoa fraca. Emma, ouvindo o choro, pegou uma lâmpada de dentro do orfanato, saiu, parou na frente dos dois e pediu desculpas. Foi ela quem errou por aceitar ser malquista, mas não ter confiança suficiente nos dois. Norman seguiu as palavras de Emma, também curvando a cabeça e pedindo desculpas por tomar a decisão errada. A luz da lâmpada de Emma iluminou o rosto de Ray, e ele disse suavemente que mesmo que o pior acontecesse, ele cuidaria disso. Ray também pediu desculpas pelas coisas que havia causado. Dom e Gilda agora sabiam toda a verdade. Emma perguntou a eles novamente, mesmo que lá fora pudesse ser o mundo dos demônios, eles ainda queriam escapar com eles? Faltava mais uma semana para o dia da fuga, e todos os planos até agora estavam bem. Eles só precisavam encontrar uma maneira de escapar. Na manhã seguinte, seguindo as instruções de Norman, Dom e Gilda haviam encontrado alvejante e herbicida e os trouxeram. Essas eram 2 coisas que os ajudariam a encontrar uma maneira de escapar por cima do muro. Quanto ao dispositivo de rastreamento para evitar que Mama e Crone notassem, Norman encontrou uma maneira de desviar a atenção delas para outra coisa e criou situações para fazê-las não olhar para a bússola. Ray foi quem se aproximou da Mama e transmitiu a informação falsa que Norman forneceu. No escritório de Isabela, Ray estava tendo um ferimento no rosto limpo por ela. Aproveitando esta oportunidade, Ray a informou que Norman estava tentando encontrar uma maneira de matá-la. Isabela respondeu que, se ele quisesse escapar com todos, esse pensamento era inevitável. Ray continuou dizendo que Norman estava coletando martelos, alvejante, herbicida, qualquer coisa que ele sentisse útil. Isabela sussurrou. Matar com veneno parecia bastante complicado. Ray sugeriu a ela a opção de substituir todos esses produtos químicos por falsos.
Isabela não tinha opinião e perguntou se Ray sabia onde eles eram guardados. Isso seria tratado mais tarde. Isabela também deu a Ray informações adicionais dos superiores que acabavam de anunciar que o próximo carregamento seria adiado por 1 mês. Ray sorriu, olhou para ela e perguntou se o próximo carregamento finalmente o incluiria. Dentro da floresta, o grupo de Emma não teve a mesma sorte que Ray. Crone apareceu de repente, bloqueando-os, rindo alto, dizendo que sabia todos os segredos dos 5 sobre a casa. Ela apontou para o rosto de Emma, sorrindo alegremente, e perguntou se eles queriam unir forças. Emma respondeu a Crone com um olhar de terror. A única criança que ainda permaneceu calma neste momento, Norman, disse a todos para não se preocuparem. Ele então usou uma expressão amigável para dizer a Crone que eles a seguiriam. Crone ficou muito satisfeita, dizendo que essa era a decisão certa. Para que ambos os lados atingissem seus objetivos, eles precisavam cooperar. Crone declarou claramente os objetivos de ambos os lados. Eles queriam escapar. Enquanto ela queria se tornar a mama desta casa, ela enfatizou mais uma vez que queria expulsar Isabela da casa e assumir a posição de mama. Crone abriu de repente a camisa, revelando uma série de números no pescoço, semelhantes aos das crianças, e disse a eles que também queria escapar dessa situação. Crone falou sobre o sistema de gerenciamento neste lugar, que tinha uma condição bastante estranha para meninas qualificadas que viviam até os 12 anos. Elas teriam 2 caminhos a escolher, ou continuar a morrer, ou se tornar uma mama. As condições específicas eram atingir uma certa pontuação e ser recomendada pela mama. Crone desaconselhou escolher este caminho porque elas nunca mais poderiam sair deste lugar. Mais uma vez, Crone mostrou-lhes uma cicatriz grande e bem costurada no peito, dentro da qual havia um chip implantado. Se alguém com este implante tentasse escapar da fazenda, uma corrente elétrica fluiria e pararia seu coração. Ao mesmo tempo, se o coração parasse por qualquer outra razão, enviaria imediatamente um sinal aos superiores. Norman perguntou francamente se isso significava que eles não podiam matar diretamente os adultos. Crone não respondeu, mas continuou a dizer que só podia viver na fazenda, então queria viver o mais plenamente possível como uma mama. Mesmo que fosse falso, ainda era uma vida. E no caminho para alcançar esse objetivo, Isabela era o obstáculo. Mas se o grupo deles de 5 conseguisse escapar, ela teria que arcar com a responsabilidade, então não os impediria de fugir. Todos rapidamente relataram isso a Ray. Quando Crone não estava presente, Norman expressou seus pensamentos. Se Crone realmente quisesse ajudá-los a escapar, ela só precisaria permanecer em silêncio e apoiá-los no momento certo. Ela revelou sua mão apenas porque queria que eles confiassem nela e obtivessem provas de rebelião. Em outras palavras, Crone precisava de provas para que os superiores confiassem nela. Portanto, eles estariam condenados se ela encontrasse o dispositivo para quebrar o rastreador. Evidências concretas que eles não podiam negar. Ray respondeu para não se preocuparem, ele não revelaria. E ainda não estava completo. Gilda perguntou ansiosamente a Emma se ela realmente foi ao quarto de Crone para conversar. Dawn também não entendeu porque eles tinham que cooperar com Crone. Norman explicou a eles que se pudessem utilizá-la, obteriam mais informações. Enquanto eliminavam alguém que estava em seu caminho, Emma se levantou e encorajou a todos que ficaria tudo bem. Eles tinham que aproveitar a oportunidade. Antes de partir, Emma tinha algo que queria pedir a Dawn e Gilda para fazerem. Crone, como prometido, permitiu que Norman perguntasse o que quisessem saber, incluindo sobre a fazenda ou a sede. Emma estendeu a mão, querendo ver claramente o dispositivo de rastreamento. Ela trouxe a bússola diante dos dois. Era bastante simples, mostrando posições, mas sem determinar quem era quem. Emma perguntou a Crone se ela sabia a localização ou como quebrar o rastreador. Ambos ficaram surpresos quando Crone lhes mostrou facilmente que estava atrás da orelha esquerda. Ela não sabia como destruí-lo, mas se fosse adulterado, a sede seria notificada. Então, a única opção era cortar a orelha. Ela calculou secretamente que a enfermaria tinha equipamento e medicamentos suficientes para os 5, e ela forneceria a chave. Durante esta conversa, Crone também lhes disse que a comida das crianças era fornecida pelos superiores. Havia pessoas de fora que traziam roupas e necessidades, ela os tinha visto uma vez. A segurança dessa casa não era tão robusta quanto eles pensavam porque as pessoas confiavam nos dispositivos de rastreamento, então não havia muitos guardas. Vendo que as 2 crianças haviam terminado de perguntar e estavam prestes a sair, Crone riu alto dizendo que eles realmente sabiam sobre os dispositivos de rastreamento e como quebrá-los. Ela continuou, dizendo que os humanos revelam muita informação apenas por ficarem parados. Da atitude, contato visual, suor, gestos, pulso, tudo sugeriu que eles estavam pensando. Ela sabia disso porque quando os dois ouviram pela primeira vez sobre o dispositivo de rastreamento, eles não tentaram senti-lo. Eles já tinham arranjos para removê-los, mas não estavam nada felizes com isso. Crone perguntou misteriosamente se eles tinham algo que queriam esconder dela. No escritório de Isabela, Ray chegou e sentou-se como de costume. Hoje ele recebeu uma câmera como recompensa e aproveitou a oportunidade para tirar uma foto de Isabela. Ela perguntou por que sua recompensa final desejada era uma câmera.
Ray respondeu que só havia visto câmeras em livros e queria segurar uma ele mesmo. Depois que ele saiu, Isabela se aproximou da mesa onde Ray estivera, pegou a fotografia e olhou para si mesma nela. Então ela foi marcar o calendário na parede, encerrando o dia, e sussurrou algo. Com a câmera na mão, Ray tirou fotos de tudo ao redor da casa e das crianças brincando. Quando ninguém estava prestando atenção, Ray procurou Don e Gilda para falar sobre o plano de hoje, que começaria depois do almoço. Ray assumiu a responsabilidade de enganar a mama. Durante este tempo, Norman e Emma observariam a área circundante. Don e Gilda estariam do lado de fora, observando a janela principal do orfanato. Se algo acontecesse, Ray lhes sinalizaria, e eles informariam imediatamente Emma para parar. Por enquanto, o plano na hora do almoço seria assim. Emma e Norman seguiram Ray de volta ao seu quarto para contar a ele sobre Crone, sabendo que podiam quebrar os dispositivos de rastreamento. Norman queria acelerar o cronograma para partir o mais rápido possível. Ray, ouvindo o essencial, ficou um pouco surpreso. Então pegou a câmera do armário e capturou o momento em que Emma e Norman estavam olhando para ele. Ray segurou a foto em desenvolvimento na mão, apontou para a câmera e disse que esta era a ferramenta final. Agora eles podiam quebrar os dispositivos a qualquer momento. No entanto, Norman ainda estava inquieto porque essas ferramentas eram facas de 2 gumes. Eles não sabiam se encontrariam uma maneira de quebrar os dispositivos antes de serem descobertos. Ray disse a Norman para não se preocupar, ele já havia cuidado de tudo isso. Como Norman previu, enquanto todos preparavam o almoço, Crone se esgueirou para o quarto de Ray, procurando e virando tudo de cabeça para baixo. Ela estava satisfeita, segurando um pedaço de papel na mão enquanto voltava para seu quarto. Finalmente, ela havia compreendido a fraqueza de Isabela e imaginado a vida como uma mama que sempre quisera. Enquanto se alegrava, ela ainda se perguntava como Ray sabia os segredos de Isabela quando alguém bateu à sua porta. Crone rapidamente escondeu o papel em uma pilha bagunçada de roupas e apressadamente foi abrir a porta. Diante dela estava o rosto sem emoção de Isabela e uma faca brilhante sendo oferecida. Inesperadamente, a faca se virou, apontando para ela, e com a outra mão, Isabela tirou uma carta, dizendo que era da sede. Só depois que Crone pegou a carta, Isabela sorriu com satisfação e se despediu. Embora ela expressasse arrependimento por Crone, Crone olhou para a carta e então levantou os olhos, cheios de pânico, para olhar para Isabela. Crone foi nomeada a mama da planta 4. Isabela disse que uma posição para a mama na planta 4 havia se tornado disponível de repente, e ela havia recomendado Crone há muito tempo, então ela foi agora escolhida. Ela lembrou a Crone que alguém estava esperando no portão, então ela deveria preparar sua bagagem e retornar à sede imediatamente. Enquanto a porta batia, Crone desabou no chão, sabendo que Isabela estava tentando eliminá-la. Enquanto arrumava seus pertences, Crone pegou um item e disse com raiva que não deixaria tudo acontecer do jeito de Isabela. Ela foi ao portão e encontrou uma velha, querendo dar-lhe o papel tirado de Ray e relatar tudo. Mas a velha não se importou. O que ela sabia era que tudo ainda estava sob controle. Em vez disso, a velha estava zangada com as ações de Crone que estavam interferindo com Isabela. A velha enfatizou que Isabela era uma peça de xadrez necessária que Crone não era capaz de substituir. Crone observou as costas da velha enquanto ela se afastava, curvando a cabeça e sussurrando que todos eram iguais. Ela nunca teve chance de vencer desde o início. A risada maníaca de Crone ecoou enquanto o portão batia, e um monstro se aproximava lentamente da escuridão. Na mente de Crone, os eventos que ela havia experimentado em sua vida se repetiam lentamente, desde quando era uma criança adotada no orfanato, tentando alcançar altas pontuações nos exames, até quando cresceu e se tornou parte da sede. Entre essas memórias, havia uma em que Crone havia pegado uma caneta de um médico humano. A caneta e tudo o que ela sabia sobre este mundo haviam sido deixados no quarto para as crianças antes de ela partir. As garras do monstro estavam bem diante de seus olhos e os gritos de Crone ecoaram. Ela esperava que as crianças conseguissem escapar e destruir este mundo aterrorizante. Ray, seguindo o cronograma planejado, foi encontrar Isabela depois do almoço para trocar os produtos químicos. Lá fora, Norman e Emma escalariam o muro para explorar a área circundante. Don e Gilda estariam no quintal, observando as janelas do segundo andar da casa. Caso a distração da mama falhasse, Ray sinalizaria para alertar o grupo de Emma a parar seu reconhecimento imediatamente. Gilda orou silenciosamente, pedindo para que tudo corresse bem. Isabela de repente disse a Ray que já havia eliminado Crone. Ray estreitou os olhos olhando para ela, então correu rapidamente para o quarto de Crone para verificar. Isabela seguiu atrás, entrando e dizendo baixinho que não precisava mais dela. Então ela havia eliminado tanto Crone quanto seu filho. A mama declarou que o acordo deles terminava ali. Isabela pegou a bússola de rastreamento, olhou para os pontos brilhantes em movimento e pediu desculpas a Ray pelo que estava prestes a fazer. Ela empurrou Ray com força para o chão e trancou a porta. Então ela continuou a olhar para a bússola, dizendo, observando essa velocidade de movimento, devem ser Emma e Norman indo em direção à cerca.
Isabela também disse que não se importava com os produtos químicos que eles mencionaram porque confiava que Ray não os deixaria fazer isso. Então, da próxima vez, se quisessem mantê-la ocupada, deveriam usar outro método. Ray gritou com raiva, usando toda a sua força para tentar arrombar a porta e escapar. Lá embaixo no quintal, quando Dom e Gilda viram Isabela aparecer sem nenhum sinal de Ray, eles ficaram aterrorizados. Depois que a mama saiu de vista, Dom correu freneticamente para dentro da casa para salvar Ray. Os três rapidamente perseguiram Isabela, esperando detê-la. No fundo da floresta, Emma ouviu um som e jogou a corda nos arbustos. Vendo a mama, ambos ficaram um pouco surpresos, mas rapidamente recuperaram a compostura, sorrindo abertamente e perguntando por que ela havia vindo ali. Isabela respondeu que eles haviam vivido juntos por 10 anos, mas esta poderia ser a primeira vez que estavam tendo uma conversa de coração para coração. Ela riu alto, dizendo aos dois para relaxarem, não havia mais ninguém além deles. Ela olhou para eles, enfatizando cada palavra. Neste momento, havia apenas a cuidadora e aqueles que seriam comidos. Mas não se enganem, ela os via como seus próprios filhos, então deveriam desistir. Ela continuou dizendo que por amá-los tanto, não queria que continuassem a sofrer. Deveriam voltar para viver felizes, com um lar acolhedor, cheio de amor e boa comida, sem precisar conhecer a fome, o frio ou a dura verdade de que todos iriam morrer. Emma perguntou com raiva se uma vida feliz significava um fim como o de Connie. Isabela não respondeu à sua pergunta, mas apenas mencionou uma morte imediata. Até que esse momento chegasse, Connie havia vivido uma vida repleta de risadas e alegria. Emma gritou que não precisava daquelas risadas falsas. Não importava quanta dor tivesse que suportar, ela queria uma vida livre. Decidiria por si mesma o que era a verdadeira felicidade. Norman, ao seu lado, de repente chamou Emma e balançou a cabeça levemente em sinal de desaprovação. Aproveitando a oportunidade, Isabela continuou a insistir para que voltassem, dizendo que lá fora só havia desespero. Ela queria que os 5 tivessem uma vida feliz até o fim. Norman compreendeu a ênfase em suas palavras, percebendo algo importante. 5 pessoas, não 3. Os dois trocaram olhares e Emma assentiu. Norman sorriu e concordou em ser uma boa criança. Ao mesmo tempo, Emma correu e empurrou Isabela, derrubando-a no chão. Aproveitando a oportunidade, Norman correu na direção oposta para pegar a corda. Assim que a corda estava em suas mãos, Norman ouviu o grito de Emma e se virou para vê-la sendo contida por Isabela, com a perna torcida e em grande dor. Seus gritos ecoaram por toda a floresta, fazendo com que as 3 pessoas preocupadas, incluindo Ray, acelerassem sua busca. Isabela abraçou Emma contra o peito, acariciando-a e lamentando que ela fosse uma pobre garotinha, tão indefesa. Mas fazia muito tempo que ela não conseguia abraçá-la feliz assim. Ela olhou para os outros 4, dizendo que os gerenciaria até o fim, o suficiente para saber o quão especiais eles eram. As crianças de mais alta qualidade que ela já havia criado seriam oferecidas a uma pessoa muito especial. Essa era também a razão pela qual ela os protegeria a todo custo. Depois de dizer isso, a perna de Emma também recebeu os primeiros socorros dela. Ao mesmo tempo, ela lhes deu uma notícia muito pesada. Como Emma estava ferida, ela poderia receber o amanhã com segurança e tranquilidade. Ela havia recebido notícias dos superiores, parabenizando Norman, que havia sido agendado para transferência. Todos que ouviram essa notícia olharam instintivamente para Norman com muito medo. Isabela levou Emma de volta ao orfanato, dizendo às crianças para não se preocuparem. Ela havia quebrado de forma limpa, então curaria rapidamente, em cerca de 1 a 2 meses. Ela olhou para Ray, esperando que fosse a tempo para o aniversário dele. De volta à casa, Dom cobriu o rosto em pânico, perguntando o que deveriam fazer agora que Norman seria transferido e a corda havia sido levada. Ray os tranquilizou, dizendo que a perna de Emma curaria em breve, que encontrariam a corda novamente e que realizariam a fuga de alguma forma. Mas primeiro, o assunto mais urgente agora era sem dúvida Norman. Gilda, sem entender o que estava acontecendo, perguntou baixinho por que Norman estava sendo transferido. Ray lembrou que Mama havia mencionado uma mudança nas circunstâncias. Ele não achava que Kron e Norman teriam que ser levados ao mesmo tempo, era muito estranho. Eles não conseguiam aceitar a verdade de que naquela mesma manhã estavam felizes lavando roupas juntos, e agora ele se preparava para deixar este mundo. Ray, com raiva, chutou a cadeira sob seu pé. Na enfermaria, Norman pegou a mão de Emma e a confortou, dizendo que haviam perdido apenas a corda. O plano de fuga de todos ainda prosseguiria. Emma o interrompeu dizendo que não. O que todos estavam preocupados agora era que ele seria transferido. Emma afirmou que a fuga seria bem sucedida e Norman estaria com todos e sem falta. Norman soltou a mão de Emma dizendo que iria lá fora buscar água para ela. A torneira foi aberta e o copo na mão de Norman caiu. Pela primeira vez, ele mostrou sua total impotência, tremendo e chorando em voz alta, sem conseguir se conter. Quando ele voltou ao quarto, com um sorriso de volta ao rosto, viu todos os seus amigos sentados lá dentro. Ray foi o primeiro a falar, dizendo a Norman que na tarde seguinte ele deveria escapar por conta própria, sem esperar por ninguém. Para ser mais preciso, na tarde do dia seguinte, ele deveria agir como se já tivesse escapado,
desativar o dispositivo de rastreamento e fingir que já havia fugido. Depois, esconder-se na floresta até que a perna de Emma curasse e então escapariam todos juntos. Norman objetou, pois mesmo que ele escapasse, a segurança ao redor da área seria intensificada. Ray respondeu que isso não era um problema. Com base na política de cuidado da casa, a segurança não aumentaria muito, não seria um grande impedimento. Especificamente, isso incluía crianças crescendo livremente e estrita confidencialidade. Essas coisas ajudavam uma criança saudável a crescer livremente e cheia de emoções. Isso significava que os demônios não apareceriam, pois se governassem pelo medo, o cérebro não se desenvolveria como eles desejavam, o que era crucial. Havia apenas uma maneira de mudar a segurança: aumentar o número de guardas externos ou cuidadores. Ray percebeu que Norman não queria partir sozinho, o que o deixou muito irritado, repreendendo-o, dizendo que ele não precisava necessariamente morrer, que havia outras opções. Mas no final, Norman ainda recusou, pois se ele escapasse, Ray ou Emma o substituiriam. Ter um de seus amigos morrendo em seu lugar era algo que Norman simplesmente não conseguiria fazer. Norman afirmou que a última coisa que poderiam fazer era tirar sua vida, mas nada mais. Mas depois disso, eles não conseguiriam mais nada. Norman prometeu destruir o plano de Mama e garantir que a fuga fosse bem sucedida. Norman agradeceu aos seus dois amigos por estarem sempre ao seu lado e pediu que continuassem o plano sem ele, custe o que custar. Emma de repente pensou que Ray também poderia se machucar. Quando gravemente ferido, ele também não seria transferido. Ray, ao ouvir isso, riu alto, elogiando Emma por sua grande inteligência e astúcia. Norman, que estava fora da conversa, aconselhou-os a esperar. Não havia garantia de que estar ferido impediria a transferência. Emma respondeu: então, fique realmente doente. Certamente os demônios não comeriam comida doente, estragada. Norman perguntou aos dois por que estavam fazendo sugestões tão estranhas. Os olhos de Emma brilharam. Para deixar Norman viver, qualquer coisa era possível. Ray deu a Norman o dispositivo para quebrar o rastreador, dizendo-lhe para usá-lo amanhã e escapar para a floresta, escalando o muro. Atualmente, Don e Gilda estavam procurando corda para ele lá fora. Norman perguntou a Ray pela primeira vez sobre o segredo de Mama, e como ele sabia. Nenhuma pessoa comum teria notado. Ray sentou-se na cama ao lado de Emma e explicou tudo lentamente. Normalmente, memórias da infância antes da consciência tendem a ser esquecidas pelos humanos. É também conhecida como amnésia infantil. No entanto, existem casos raros em que algumas pessoas não esquecem, o que é bastante incomum. Ray admitiu que tinha memórias de quando era um bebê e descobriu as contradições entre elas e suas memórias na casa. Ray gradualmente lembrou que sua memória era de estar em uma solução morna e quente e de ouvir uma canção de ninar, algo muito vívido. Além disso, Ray também se lembrava das formas dos demônios, assim como de outros bebês. Justo quando os dispositivos de rastreamento foram implantados, eles foram divididos em 5 grupos distintos. Depois disso, ele foi levado por um túnel e chegou aqui, neste lugar. Norman adivinhou que o túnel devia ser o portão. Então, fora do portão ficavam a sede e 5 fazendas adjacentes, o que significava que tudo o que Crono lhes havia dito era verdade. O portão não era, de forma alguma, uma rota de fuga segura. Ray os informou que além daquele portão, não havia apenas um monte de guardas, mas também demônios e adultos. Graças a isso, a segurança interna também era mais esparsa, porque eles se concentrariam apenas no portão e não aumentariam a segurança dentro da fazenda, o que era uma vantagem. Ray olhou para Norman, dizendo-lhe que ele não tinha nada a temer. Amanhã, ele desapareceria. Mama anunciou a notícia de que Norman seria transferido para outro lugar. As crianças mais novas, que ainda não haviam percebido a gravidade, estavam felizes. Entre eles, alguns dos mais velhos perguntaram involuntariamente, tão cedo, mas foram lembrados pelos amigos ao lado deles. Suas expressões assustadas gradualmente deram lugar a sorrisos brilhantes e forçados. Também naquela noite, Norman acidentalmente encontrou os itens que Kron havia deixado para eles. O plano para o dia seguinte continuou a se desenrolar. Norman amarrou a corda e escalou o muro. No entanto, o que ele enfrentou foi um abismo profundo atrás da parede. Ao cair da noite, Mama sorriu, dando as boas-vindas a Norman, para a surpresa de todos. Voltando ao quarto, tanto Emma quanto Ray estavam furiosos, perguntando a Norman por que ele não havia escapado, por que ele havia voltado. Norman calmamente olhou para eles e respondeu que não o faria. Ele não tinha a intenção de fugir e deixar o perigo para os dois. Ray soltou o aperto na camisa de Norman e respirou fundo para recuperar seu tom usual, informando os dois sobre o abismo rochoso e perigoso. Atrás do grande muro não era a floresta que haviam pensado, mas um abismo rochoso que separava a floresta. Kron não havia mentido. Os demônios não subestimavam as crianças, e com aquele abismo rochoso, nenhuma segurança adicional era necessária, era uma barreira natural. Emma olhou para Norman e perguntou se eles não poderiam escapar dali. Norman pegou uma folha de papel em branco e começou a desenhar o que havia visto quando chegou ao fim do muro. Lá, o muro se dividia em 2. Um continuava ao longo do penhasco, enquanto o outro estava encostado na casa, formando uma espécie de barreira. Após uma análise mais profunda, pôde-se concluir que a Gracefield House estava localizada em um pedaço de terra hexagonal, cercado por um abismo rochoso, e era altamente provável que o lado oeste da fazenda fosse a sede principal, o centro de tudo. Phil bateu na porta, chamando Norman para vir porque Mama estava chamando. Ele devolveu o desativador de rastreador a Ray, que ele não havia usado, junto com o mapa recém-desenhado. Ray, ao ver esses itens, ficou furioso, percebendo que desde o início Norman havia decidido retornar, havia planejado tudo.
Ray puxou Norman de volta perguntando: "Você não disse que todos sobreviveriam e partiriam juntos?" Norman sorriu e pediu desculpas, dizendo que não podia permitir-se cometer erros, pois não queria que ninguém morresse, e escapar jogaria tudo fora do curso, arruinaria o plano. Além disso, Norman não queria arriscar todo o jogo. Norman disse a todos que dizer qualquer outra coisa era inútil, ele já havia tomado sua decisão final. Ray recuou e sentou-se na cama, em silêncio. Nos momentos finais, Norman correu animadamente para abraçar os dois, sussurrando, tão quentinho. Norman os agradeceu. Por causa deles, ele teve uma vida linda e feliz. Ray derramou lágrimas e praguejou. Droga, que inferno. Emma envolveu os braços nas costas de Norman, implorando fervorosamente para que ele corresse para a floresta e se escondesse. Ainda não era tarde demais para mudar de ideia. Norman sorriu, soltou-os e permaneceu firme em sua decisão, inabalável. Ele voltou para arrumar suas coisas e acidentalmente encontrou 2 copos conectados por um barbante, uma criação que Emma havia feito naquela época, porque ele pegou febre de brincar na neve. Mama o havia isolado de todos na enfermaria para sua segurança. Não querendo que Norman ficasse sozinho quando doente, Emma frequentemente se esgueirava para o quarto dos doentes e era pega por Mama. Ray ficou do lado de fora da porta com um livro, dizendo a Mama que os tolos não pegariam a doença, mas os dois ainda foram pegos por Mama e levados para fora, e a porta foi selada com fita adesiva, impedindo a entrada. Um momento depois, Emma reapareceu com uma ferramenta de comunicação na mão, conseguindo entregá-la a Norman antes de ser pega por Mama novamente. Desta vez, ela conseguiu ficar feliz do lado de fora da porta, gritando no tubo para Norman ouvir, com toda a sua força. Lá dentro, Norman ocasionalmente ouvia Ray reclamando, dizendo a Emma que ela não precisava gritar tão alto no telefone de manteiga para ser ouvida. No final, na grande mala, Norman levou consigo apenas este telefone que ele mesmo havia projetado, como uma lembrança especial ao partir. Emma, Dom e Gilda baixaram a cabeça, incapazes de olhar para aquele momento de puro desespero. Todo o orfanato caiu em uma atmosfera sombria, misturada com os choros das crianças que se despediam de Norman, um adeus doloroso. Só quando Norman pegou sua mala é que Emma ficou agitada, largando sua muleta e correndo para abraçá-lo. Em sua mão estava o desativador de rastreador, na esperança de que Norman pudesse escapar e se salvar. Norman empurrou Emma com força, gritando que aquele não era o momento de usá-lo. Ele perguntou por que Emma não conseguia entender que ele só queria que eles o vissem partir com sorrisos. Emma recusou, dizendo que não queria nutrir esse tipo de emoção de forma alguma. Especialmente quando ele não queria ir. Isabela chegou, interrompendo um momento de tristeza, lembrando a Norman que era hora de partir. Ela avisou Emma para não ser apressada, ou ela a mataria também, sem hesitação. Antes de partir, Norman só teve tempo de dar a Emma algumas palavras de encorajamento, dizendo-lhe para não desistir de seus sonhos. Ray, como de costume, estava em um canto escondido, observando tudo se desenrolar, em silêncio. Mas, desta última vez, Norman o vislumbrou. Na trilha que levava ao portão, Isabela se perguntou por que a bagagem de Norman estava tão vazia. Ele calmamente respondeu que não importava o que ele colocasse ali dentro. Ele não poderia levar nada consigo de qualquer forma. Isabela de repente falou, dizendo que sabia que Norman nunca fugiria. Era louvável por tomar a decisão certa. Norman perguntou, então agora você não vai transferir Emma e Ray até o momento final, não é? E eles viverão felizes na casa, certo? Sim, uma vida feliz, Isabela respondeu. Mas Norman não parou por aí. Ele de repente fez outra pergunta. Mamãe é realmente feliz? Essa pergunta inesperada chocou Isabela profundamente, mas ela rapidamente escondeu suas emoções e respondeu que sim. Especialmente depois de conhecer alguém como Norman, o portão de ferro se abriu, e Norman, seguindo sua memória, foi olhar o caminhão onde Connie havia sido morta. Um lugar de horror. Isabela abriu outra porta, dizendo a Norman para entrar, e a porta se fechou novamente com um estrondo, apenas capturando um vislumbre dos olhos assustados de Norman. As coisas não estavam indo de acordo com o plano de Emma, de forma alguma. Desde que Norman foi transferido, ela havia perdido sua vivacidade, apenas olhando silenciosamente para o céu e a terra. Segundo Phil, o garotinho nunca tinha visto Emma tão triste, e Ray também. Ambos estavam desolados. Phil só conseguia pensar que os dois deviam estar muito solitários. Afinal, os três haviam sido muito próximos. Uma noite, Emma, junto com Dom e Gilda, foi ao quarto de Ray, dizendo-lhe para fazer alguma coisa, para agir. Mas Ray apenas abaixou a cabeça em desespero, ignorando-os, dizendo que todos morreriam ali. Emma pegou o desativador de rastreador e o colocou na frente de Ray, mas ele não se importou, apenas disse a Emma para pegá-lo e correr se ela quisesse, se ela tivesse coragem. Emma voltou para seu quarto e deitou-se na cama chorando alto. Isabela abriu a porta, entrou e a abraçou, dizendo, pobre criança, você deve estar sentindo tanta dor. Ela listou cada um dos sofrimentos que a garotinha estava suportando naquele momento. Norman estava morto, Ray havia se tornado recluso, e Emma não conseguia fazer nada sozinha. Ela soltou Emma e disse-lhe para desistir. A melhor maneira de parar de sentir dor era desistir de tudo. Isabela sentou-se na cama, olhando seriamente para Emma, persuadindo-a de que, se ela quisesse, poderia recomendá-la para se tornar uma mama da fazenda, uma nova líder. Emma se tornaria adulta, teria filhos, e se suas habilidades fossem reconhecidas, poderia retornar à fazenda como uma mama ou irmã. Emma a empurrou com entusiasmo, mas Isabela já havia agarrado sua cabeça, olhando diretamente em seus olhos, com uma intensidade assustadora.
Ela adivinhou os pensamentos de Emma. Quem faria uma coisa dessas? Mas não importava, já que ela não podia salvar ninguém agora. Ser amaldiçoado até a morte era um ciclo doloroso e sem fim. Ela olhou diretamente para aqueles olhos aterrorizados, enfatizando a aceitação do desespero e a libertação de si mesma, de toda a dor. Emma chorou alto, recusando, dizendo que ela absolutamente não faria aquilo, de forma alguma. Mama perdeu a paciência, levantou-se e lembrou-os de que não podiam escapar e que deveriam apenas esperar lentamente pela morte, sem mais delongas. O tempo passou, e todos haviam se acostumado com a aparência deprimida de Emma e Ray, até a última noite antes de Ray ser transferido. Ele segurava um álbum contendo fotos de Emma e Norman, querendo se despedir da casa, de tudo o que conhecia. O som da muleta de Emma ecoou, um por um, na escuridão, enquanto ela se aproximava de Ray. Ele perguntou se Emma realmente havia desistido, mas não recebeu resposta alguma. Um momento depois, Ray fechou decisivamente o álbum em sua mão, olhou para Emma e afirmou que ela não havia desistido de forma alguma. A cabeça de Emma, que estivera abaixada por muito tempo, finalmente se ergueu para olhar para Ray, seus olhos determinados brilhando na escuridão. Emma estivera pensando sobre o que fazer por Norman durante todo esse tempo, sem parar. E a resposta era não fazer nada. No entanto, ela não deixaria Norman morrer em vão, de forma alguma. Ray falou dizendo que tinham os mesmos pensamentos. Nos últimos 2 meses, eles não haviam falado um com o outro por medo de que Mama visse e percebesse sua verdadeira intenção. Isabela havia se tornado muito cuidadosa. Mesmo que Emma e Ray não tivessem feito nada, eles ainda estavam sendo observados de perto. O lado bom disso era que ela não podia observar todos os outros se continuasse focando apenas em Emma, o que era uma vantagem. Portanto, dessa vez, Dom e Gilda assumiram a responsabilidade de treinar para a fuga e preparar outras coisas importantes. Atualmente, tudo havia sido totalmente preparado, desde as necessidades básicas, comida e roupas quentes, prontos para escapar a qualquer momento, sem hesitação. Emma também havia calculado o tempo de fuga para amanhã à tarde, antes de Ray ser transferido. Ao ouvir essa etapa, Ray objetou, pois correr durante o dia seria muito arriscado e perigoso para todos. A situação não era mais a mesma de antes, havia mudado bastante. Ray apontou para o assento ao lado dele, dizendo a Emma para se sentar. Ele começou a apontar a primeira situação. Mama estava sempre monitorando os dois, sem descansos, sem mencionar que ela sempre tinha a criança mais nova com ela. Durante o dia, era assim que acontecia, mas à noite, ela deixava a criança no quarto. Para poder escapar, eles só podiam se livrar de Mama e separá-la das crianças, de alguma forma. Era o penhasco, eles não podiam descer dali. Havia apenas uma ponte e não havia tempo suficiente para todas as crianças escaparem. Ray queria saber o que Emma planejava fazer com os obstáculos mencionados, como ela os superaria. Ray tirou um tanque de querosene de debaixo da cama com a intenção de queimar a casa. Quando Mama estivesse distraída, apagando o fogo, eles levariam as crianças para fora com a desculpa de uma evacuação de emergência. Ao bloquear o quarto secreto, Mama não conseguiria relatar e a Sadie apenas pensaria que era um incêndio comum. Os guardas não se concentrariam na ponte e as crianças aproveitariam a oportunidade para escapar, sem serem vistas. Ray também havia escondido 10 bombas de álcool atrás da floresta. Ele planejava que todos jogassem essas bombas de álcool nas fazendas próximas quando estivessem na ponte. Se bem sucedido, os incêndios confundiriam os guardas, criando um caos generalizado. Depois de explicar seu plano, Ray disse a Emma para adiar o plano para esta noite, em vez de amanhã. Ray também disse a ela para não se preocupar, porque o quarto em chamas ficava longe do quarto das crianças, e haveria tempo suficiente para escapar, com segurança. Ele então lançou seu olhar para as pernas de Emma, que ainda estavam de muletas. Compreendendo aquele olhar, ela largou as muletas e bateu os pés no chão para mostrar a Ray que sua perna estava perfeitamente bem, já recuperada. Mas Emma ainda estava preocupada, porque e se Mama não se importasse com o fogo? Ela poderia abandonar o esforço para apagar o incêndio e focar em supervisionar as crianças, a valiosa mercadoria. Ray sabia que essa possibilidade era muito alta, quase certa. Então, apenas criar um incêndio não era suficiente. Ele abriu uma lata de querosene e derramou tudo sobre si mesmo, então sorriu, dizendo que essa era a melhor maneira de garantir o sucesso. A criança com a pontuação mais alta sendo queimada no dia do envio, ela absolutamente não permitiria que isso acontecesse, de forma alguma. O rosto sombrio de Ray parecia se misturar à escuridão. Ele estava esperando por este dia há muito tempo, com grande expectativa. Esta era a vingança das crianças. Ray contou a Emma a verdade. Ele nunca foi alguém que gostasse de estudar ou ler livros, mas havia suportado e trabalhado duro para elevar seu valor ao máximo possível. Por 12 longos anos ele havia sido o banquete que eles esperavam, mas esta noite ele os destruiria completamente. Ray gritou que não se importava com comida ou com a fazenda. Ele era um ser humano e absolutamente não os deixaria comê-lo, de forma alguma. Ray se acalmou e disse a Emma que ela tinha apenas uma chance. Ela deveria ter sucesso e não deixar que as mortes dele e de Norman fossem em vão, de forma alguma. Isabela olhou para o número no calendário que acabara de ser riscado, sussurrando "Adeus, Ray", quando foi atingida por um cheiro muito desagradável. Ela correu em direção à fonte do cheiro, e quando a porta se abriu com um estrondo, ela só viu Emma ajoelhada no chão, chamando o nome de Ray. Emma gritou alto, chamando Mama para se apressar e salvar Ray, que ainda estava lá dentro, em perigo. Ela rapidamente disse a Gilda para levar todos para fora e para carregar as crianças do seu quarto. Isabela pegou o extintor de incêndio e voltou ao quarto, sussurrando que pelo menos tinha que preservar o cérebro, mas o extintor falhou e não conseguiu apagar o fogo.
Ela se virou para dizer a Emma para sair rapidamente também. No entanto, foi recebida apenas por um vazio sombrio. Percebendo algo incomum, Isabela usou o dispositivo de rastreamento para procurar, e o que encontrou foi a orelha cortada de Emma, caída no quarto escuro. Voltando a quando Ray tinha acabado de iniciar o fogo, Emma já havia impedido sua ação. Desta vez, ela não deixaria Ray e as crianças morrerem novamente. Nesse exato momento, Tom e Lani trouxeram os itens que Emma precisava e anunciaram que todos estavam prontos para a fuga. O que os dois pequenos trouxeram seria o que criaria o cheiro em troca de Ray. As duas crianças também trouxeram roupas para Ray se trocar. Emma sussurrou no ouvido de Ray as palavras que Norman havia confiado. Não importa onde você morra, mas não deve ser aqui, então fique quieto e siga. Norman já sabia do plano de autoimolação de Ray para salvá-los, e havia conseguido escrever todo o próximo plano e entregá-lo a Emma. O plano seria executado na noite anterior ao aniversário de Ray, usando o fogo que Ray pretendia criar, salvando Ray, enganando Mama e escapando com todos. Enquanto as chamas subiam, as crianças, seguindo a orientação de Emma, correram para o muro. Isabela, naturalmente, queria ir ao quarto secreto para relatar. No entanto, sua chave já havia sido trocada por uma chave que Crone havia deixado para Emma. Na rota de fuga, Ray se perguntou o que havia acontecido quando as crianças souberam a verdade sobre a fazenda e Mama. Dawn disse a Ray que era tudo plano de Emma. Ela acreditava que as crianças não eram tão infantis quanto pensavam. Portanto, quando soubessem sobre os monstros e o perigo, as crianças se juntariam voluntariamente à fuga. A princípio, Dawn contou apenas a 4 crianças, atraindo-as para o quarto de Crone para ouvir sobre a fazenda da boca dela mesma. Quanto ao resto, Dawn e Gilda passaram 2 meses trazendo-os. Dawn estava muito orgulhoso do que havia feito, certamente Mama não teria nenhuma suspeita. Emma havia fingido desistir, mas na verdade estava dando instruções a todos. O plano havia sido preparado pouco a pouco até hoje. Emma liderou as crianças escalando o muro, encorajando-as de que escapariam com sucesso de acordo com o que haviam praticado. Isabela ainda estava em frente à casa, observando o fogo crescente com emoções à flor da pele. Ela abriu a mão segurando a orelha de Emma e riu alto, dizendo que tudo havia queimado, mas ela não deixaria seus filhos escaparem. De repente, Phil se aproximou por trás, puxando a saia esvoaçante de Isabela, chamando Mama. Ray de repente percebeu que não havia crianças menores de 4 anos correndo com eles. Emma disse a ele que os havia deixado para trás, ela havia pensado em tudo o que Ray dissera antes, o plano estava progredindo sem problemas, mas com as crianças menores de 4 anos surgiram problemas. Dawn levantou a questão. Eles acreditariam neles ou conseguiriam guardar um segredo? Gilda também identificou outro problema. Conseguiriam levar as crianças? Gilda não duvidava do plano de Norman, mas o desafio deles era o penhasco rochoso no inverno e Norman não estava com eles. Mesmo depois de escapar, ainda havia muitas situações que eles não podiam antecipar. Gilda sentiu que era um pouco tarde para falar sobre isso. Mas o pensamento de Ray não estava errado. Dawn perguntou o que Gilda queria dizer. Ela queria deixá-los para serem mortos? Ele não concordou. Emma se manifestou, interrompendo a discussão, dizendo que todos estavam certos. Mas ela não podia deixar mais ninguém ser transferido. Emma queria que todos escapassem do perigo. Gilda repetiu as palavras de Emma. Todos. E perguntou. E as crianças de outras fazendas? Ela fez a pergunta. Estaria tudo bem se apenas eles escapassem? Emma, ao ouvir isso, ficou intrigada. Ela nunca havia pensado nisso antes. Dawn também tinha os mesmos sentimentos que os dois. Então ele só podia olhar para Emma, esperando por sua decisão. Emma pediu que trouxessem Phil para ela para contar-lhe tudo sobre a casa e Mama. Phil, embora jovem, não se surpreendeu com tudo o que aconteceu. O garotinho sempre se perguntou por que Crone falava frequentemente sobre colheita sem esclarecer o significado. E ela também havia procurado no armário de Ray. Havia também o fato de que Emma tinha tido medo de Mama depois que Norman foi transferido. Mencionando Norman, o garotinho não conseguiu conter as lágrimas e começou a chorar. Emma abraçou o garotinho, contando-lhe sobre seu dilema de escolher entre levá-los consigo ou deixar as crianças menores de 4 anos para trás. A condição para serem colhidos era atingir 6 anos de idade, e se a casa se concentrasse mais na qualidade, a velocidade da colheita diminuiria. Emma continuou que para criar crianças de alta qualidade novamente, eles não podiam matar crianças com potencial. De acordo com isso, os 6 de 4 anos e Phil todos pontuaram alto. No pior dos casos, Emma pensou que eles ainda teriam pelo menos mais 2 anos. Phil sorriu e respondeu que podia esperar, então eles deveriam deixá-los para trás. De volta ao presente, Emma afirmou a Ray que não os abandonaria e voltaria. Isso seria quando trouxessem Phil e todos os outros para fora da fazenda. Isabela, através de Phil, encontrou as crianças restantes e imediatamente usou o rádio para relatar a situação ao quartel-general. Alarmes soaram por toda parte e as crianças não tiveram tempo suficiente para chegar à ponte como planejado. Emma apontou diretamente para a floresta oposta ao muro. Eles cruzariam por ali. Norman havia declarado claramente que todos pensariam que usariam a ponte para escapar, razão pela qual não usariam a ponte.
mas escapariam diretamente do abismo rochoso. Norman havia verificado tanto a distância quanto a forma do terreno. Ouvindo a respiração pesada de preocupação de Ray, Gilda disse a ele que tudo ficaria bem. Eles haviam praticado extensivamente. Dom começou jogando um rolo de corda através do abismo. As cordas giraram e se amarraram firmemente a um tronco de árvore. Então ele usou um gancho para deslizar diretamente para a floresta. As crianças pequenas seguiram a liderança de Dom, uma por uma, usando a corda para deslizar até a floresta. Em meio ao espanto que não havia diminuído, Ray pareceu ver a imagem de Norman parado ao seu lado. Rindo alto porque o havia enganado, Norman disse a ele para olhar a cena que nunca pensaram ser possível. Ray admitiu que achava inimaginável levar os pequenos consigo e os considerava obstáculos. Norman respondeu que ele também havia hesitado, mas graças à decisão de Emma, todos confiavam nela porque ela era Emma. Ray ouviu as últimas palavras. Não desista, de Norman. E quando olhou para trás, a imagem dele havia sumido. Isabela recebeu a informação de que as crianças não haviam sido encontradas na ponte e de repente teve um pensamento, mas não acreditou que as crianças pudessem fazer isso. Deixando sua bagagem, Isabela correu direto para o muro. Quando chegou ao local, apenas Emma restava, preparando-se para deslizar pela corda. Depois que ela alcançou o outro lado, as cordas foram cortadas pelas crianças, fazendo-las flutuar na noite escura e silenciosa. Isabela, ao ver essa imagem, recordou momentos de sua própria infância. Ela também havia tido uma vida inocente com amigos. Havia alguém que havia tocado uma bela melodia para ela, mas ele foi eventualmente levado por Mama. Ela também havia estado naquele muro alto, querendo escapar, mas não teve coragem suficiente e teve que voltar para Mama. Então veio a imagem de ser escolhida e se tornar uma mãe. Em sua memória, ela encontrou Ray sentado debaixo de uma árvore, cantarolando a canção que ela havia ouvido uma vez. Ray perguntou a ela por que ela o havia dado à luz. Agora, ela podia responder a essa pergunta. Ela queria viver mais, mas talvez neste momento já fosse o suficiente. Ela admitiu a derrota. Isabela foi esconder as cordas ainda tremulando ao vento, desejando-lhe silenciosamente uma viagem segura. Isabela orou para que seus filhos encontrassem a luz. Phil estava esperando ansiosamente pelo retorno de Isabela. Ela entendeu isso e disse ao garotinho para não se preocupar. Seus irmãos haviam escapado em segurança. Ignorando Phil parado ali, ela abraçou as crianças restantes, pedindo desculpas por assustá-los. As crianças haviam visto sua luz. Emma chamou Norman em silêncio, dizendo que haviam conseguido. Este era o primeiro passo. Ela definitivamente voltaria para salvar a todos. As crianças, pela primeira vez, foram saudadas pelos raios do amanhecer do mundo exterior. Uma nova vida os esperava.